Deus me deu uma palavra essa semana. Possivelmente Ele já estava me preparando para esse dia. E essa palavra eu acredito que ela vai ser rápida e objetiva. Mas ela vai ser de um profundo impacto. Eu estava fazendo uma reflexão acerca de algumas coisas que passamos, que temos passado como pessoas, como corpo de Cristo. E o Senhor me fez olhar para algo. Eu ouvi uma frase de uma pessoa. E quando eu ouvi essa frase dessa pessoa, o Senhor me deu essa palavra automaticamente. E eu assim escrevi o tema dela. E o Senhor disse para mim: é tempo da minha igreja silenciar toda a ameaça. E eu falei: Senhor, me explique isso melhor. Ele disse: Michele, a minha igreja precisa entender que existem coisas que só vivem no campo da ameaça. E tudo que está no campo da ameaça ainda não foi algo projetado, não foi ainda algo que tomou forma, é só apenas uma ameaça. E eu tenho visto pessoas que têm desistido, que têm retrocedido, que têm recuado, porque não têm compreendido o campo que o inimigo tem levado você e me levou para lutar. E normalmente quando você olha para essa palavra ameaça, você já pensa em uma batalha que ainda não foi constituída. Você já pensa em uma batalha que ainda não foi desenvolvida, mas que na sua cabeça algo já aconteceu. Então, quantas vezes você recuou, você retrocedeu, ou você foi levado a tomar uma atitude porque alguém lhe ameaçou? Alguém disse assim: vou fazer assim com você. Alguém disse: vou fazer assim com os seus. Alguém disse: vou fazer assim aqui no trabalho. Vou fazer assim na sua família. Vou fazer assim no seu casamento. Vou fazer assim na sua vida financeira. Normalmente essas frases, essas palavras, elas saem e elas provocam um impacto muito pesado no nosso interior de algo que não aconteceu. Mas ao nosso entendimento não precisamos ver, porque nosso intelecto recebe o impacto como se algo já tivesse acontecido. Dependendo de quem for o ameaçador, dependendo do ambiente em que essa palavra vier, essa frase vier, essa afronta vier, nós então temos uma necessidade muito grande de correr. Por quê? Porque o ameaçador, ele traz um determinado limitador e ele ativa um gatilho. E esse gatilho se chama medo. E o medo leva você a agir, ver, ouvir, criar, parir, dar forma àquilo que Deus nunca disse, aquilo que Deus nunca autorizou. O medo leva a voz do seu inimigo materializar aquilo que Deus nunca disse a seu respeito. E aí o Senhor falou comigo: eu vou mostrar algo para a minha igreja dentro dessa passagem de Davi e Golias. É um texto saturado, você já ouviu ele muitas vezes, mas quando você entender hoje essa palavra, você vai perceber algo muito poderoso. Por quê? Porque aqui em 1 Samuel, é um texto grande, capítulo 17, você vai abrir e nós vamos ler. Nós estamos exatamente debaixo desse cenário. Nós olhamos um homem que era uma referência de guerra. A realidade é que os estudiosos vão dizer, e nós já vamos ler o texto, que Saul foi escolhido para ser então o líder que iria organizar, que iria chefiar, que iria equipar aquele exército. Ele foi escolhido em função do seu tamanho. Então perceba que a realidade é
que já havia uma conspiração. Presta bem atenção nisso aqui. A realidade é que já havia uma conspiração. E a conspiração, ela vai fazendo com que situações que não precisariam acontecer tome forma. Por quê? Porque quem disse para aquele povo que eles precisariam de um guerreiro grande, estruturado, posturado? De onde eles tiraram essa teoria que o levou ou os levaram a escolher um guerreiro? Porque exatamente ele era alguém grande. E se você for estudar sobre Saul, você vai descobrir que quando Saul ele estava posicionado no meio de muitas pessoas, ele era um homem visto por todos. Pela sua altura ele era diferenciado e pela largura dos seus ombros. Então Saul era alguém que fazia uma diferença aonde ele estava. E ele poderia ter sido escolhido pela sua habilidade, porque era um guerreiro nato. Ele era alguém que tinha uma destreza, um desenvolvimento muito grandioso em batalhas. Ele não era qualquer um. Ele era alguém especial. Ele era alguém treinado em habilidade. Ele era capacitado em estrutura, mas os estudiosos dizem que ele foi escolhido em função do seu tamanho. E eu falei, Deus, por que um povo escolhe alguém em função de tamanho e não em função de habilidade? Porque a realidade é, preste bem atenção nisso, é que as ameaças, antes delas chegarem em você, elas já existem em um campo chamado teoria. E a teoria é um ambiente que você não vê, mas que já está existindo a partir de um lugar. Então, a partir desse campo teórico, profeta, o que significa a teoria? A teoria é um conjunto de conceitos. A teoria, em uma das suas definições, assim dizem, eles preveem um fenômeno de uma realidade. Irmãos, isso aqui é muito forte. Eles preveem um fenômeno da realidade e é um conhecimento obtido por meios de estudos. Então, a teoria começa a surgir a partir de um fenômeno de realidade. Ora, escolho então Saul, porque ele é grande. Nesse campo teórico, já existe a partir desse fenômeno, que era uma realidade no arraial do inimigo, uma conspiração de que se levantaria um guerreiro. E esse guerreiro, segundo os estudiosos, vão dizer que Golias não era a pessoa ideal. Golias tinha um problema grave. Golias, ele carregava uma unção de bastardio. Golias, ele era alguém que caminhava. Um bastardo é alguém que é concebido fora de um casamento, fora de uma aliança legal. Então Golias, ele era alguém que tinha um problema. Isso aqui é sério. Um problema muito grande. Todo bastardo ouve muita coisa. Todo bastardo é rejeitado por pessoas. Golias. Todo bastardo, ele é rejeitado. E Golias, ele era alguém bastardo, rejeitado. Os estudiosos vão dizer que ele escuta muitas coisas. Porque quando você não sai de um ambiente familiar, de um seio familiar, você é visto por outras pessoas como alguém intruso. Quem é esse intruso? Quem é essa pessoa? Eu ministrei semana passada em um lugar e eu disse o seguinte: feridos ferem. Toda ferida que você não fecha, te fecha. Golias era um homem que era um gigante, que era um guerreiro, mas que carregava uma marca de quê? De rejeição. Porque ele não foi desenvolvido de um ambiente de seio familiar. Ele não foi desenvolvido em um ambiente em que ele foi desejado. Ele não foi desenvolvido em um ambiente que ele foi querido. E aí, automaticamente, aquilo que nos fecha faz com que fechemos pessoas. Percebe que, por tanto ouvir, uma das armas mais letais de Golias é a palavra.
E porque ele ouve, ele utiliza a estratégia reversa. Qual é a estratégia reversa? Ele fala. Então eu ouço que sou bastardo. Não era o gigante cotado para a batalha, mas foi escolhido porque era audaz, porque tinha coragem, porque era peitudo, porque a realidade é que Saul era temido. Ele era alguém que ele era um ameaçador. O problema era que ele não sabia o que ele carregava. Então perceba o seguinte: alguém que carrega algo, que sabe que tem algo, mas que não acredita no que carrega. Por outro lado, nós temos alguém que não é a pessoa ideal, escolhido para o propósito, ferido, mas que automaticamente entra. Por quê? Porque ele era alguém que tinha coragem para ir na linha de frente. O exército se organiza, eles estão posicionados em um ambiente, um em montanha, outros em vales, e o texto vai dizer que eles foram colocados frente a frente com a batalha. Então, um exército inimigo com o outro, ambos de frente, eles começam a se olhar e automaticamente aquilo traz um pavor em Saul. E quando Saul olha esse cenário estratosférico de guerra, mas ele olha um exército que olha e encara de frente, ele diz: o que a gente vai fazer? A realidade é que a gente está debaixo de muitos apuros. E o cara que está lá do outro lado é alguém, o exército que está lá é um exército terrível. E a fama de Golias corria. Por quê? Porque por não ser alguém tão cogitado, os estudiosos dizem que ele era alguém sanguinário. Então, ele não era o mais votado, ele não era a pessoa ideal para a batalha. Ele era alguém que sabia que estava lutando contra um espírito de rejeição e não era a pessoa ideal. Então, o que Golias se torna? Uma máquina de matar, um devastador, um destruidor. A fama de Golias chegava. A conspiração de quem ele era já estava ecoando no mundo espiritual. Por isso, do outro lado, antes de que algo teórico se torne real, um povo é levado à escolha de alguém que supostamente seria a pessoa ideal para combater Golias. Meu Deus, gente. E foi assim que o Senhor falou comigo. Ele disse: preste atenção, observe. Alguém que é fruto de um nascimento de uma teoria, é fruto do nascimento de uma conspiração de guerreiros. Eles queriam resolver. Ambos os exércitos precisavam solucionar suas guerras. Então, mediante a tudo isso, já que não temos alguém para resolver a batalha, o que nós faremos? Golias diz: não precisa fazer muita coisa, eu vou. E qual é a estratégia que Golias utiliza? Golias utiliza a estratégia verbal. E a partir daqui eu quero ler com você, para que a gente dê prosseguimento. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 45. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim. Entre Socó e Azeca e Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar o filisteu. E os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Estando o vale entre eles, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 60 quilos. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo.
E se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi, filho de Jessé, o efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab o segundo, e Samá o terceiro. E Davi era o caçula, e os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Em Belém, durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã, de tarde, e tomou posição. Diga comigo: aproximou-se de manhã e de tarde. E tomou posição. E levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. E Israel, os filisteus, estavam posicionando em linha de batalha frente a frente. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Perceba, ele lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. E quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. E Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. E enquanto isto, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu
que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem me desafiou, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens. E de toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Irmãos, perceba que aqui acontece um diálogo que nos dá muitas dicas. Uma das é que ele usava uma couraça que tinha escamas, e isso tinha uma tipologia relacionada ao Deus a qual ele servia. E a realidade é que ambos os supostos adversários tinham uma confiança em suas vestimentas. Saul tinha a certeza do que ele vestia e tinha a certeza do que ele possuía para a batalha. Logo, Golias também tinha a certeza do que vestia e a certeza do que possuía, e tinha tanta certeza que ele faz uma pergunta: vem cá, por que vocês estão se posicionando? Vocês estão se organizando para quê? Para entrar em linha de batalha? Para quê? Porque a realidade é que vocês estão pretendendo entrar em uma posição para combater aquilo que vocês não vão ter habilidade para lutar, porque não vai haver batalha. Por quê? Porque a realidade é que eu vou e eu vou resolver. Por quê? Porque Golias, ele já estava acostumado naquilo que ouvia. Ele estava acostumado daquilo que dizia, e também estava acostumado com as falas que chegavam do outro lado. E tudo que o inimigo que está em um campo gosta é de saber notícias negativas acerca do seu inimigo. Ele se alimenta do que você sente. A intercessão clamando, porque ninguém pode dormir agora. Ele se alimenta do que você sente. O seu inimigo, ele não está preocupado com o tipo de armamento que você vai contra ele. O seu inimigo está preocupado com o sentimento que ele sabe que provoca em você. O inimigo audacioso, ele disse: posicionamento para a batalha? Para quê? Por quê? Porque eu sou alguém habilidoso. Eu vou resolver. Eu sei resolver. Do outro lado, eu já sei que a minha fama intimida. Então, se a minha fama intimida, não haverá batalha. Por quê? Porque eu resolvo na intimidação. Existem batalhas que o inimigo não permite que você lute. Ele percebe quando você se organiza no campo da posição para começar a reagir, e diz do outro lado, no campo da teoria: ei, por que você está se organizando para essa batalha? Para que você está se levantando? Desse lado, eu tenho uma resposta para você. O que você pensa que vai lutar, eu já resolvi. Então não adianta você sair do lugar que você está para guerrear contra mim,
Por quê? Porque a realidade é que o que você pensa que vai lutar, para mim, já está solucionado. Como, pastora? Como, profeta? Solucionado com o teu sentimento. Eu não preciso que você lute, eu só preciso que você sinta. Eu não preciso que você lute, eu só preciso do que você sinta. Porque o que você sente é muito mais poderoso do que a espada que está na tua mão. O que você sente pode dar vida a uma arma que não tem utilidade. O que você sente pode dar forma ao que nunca existiu. Por quê? Porque sentimentos são maiores do que quaisquer armas utilizadas. Porque sentimentos, quem sente um sentimento, que viveu o sentimento no campo da teoria ou no campo da conspiração, passam-se os anos, e quem sentiu o sentimento diz: tá achando que eu esqueci? Chegou a hora do acerto de contas, chegou a hora da gente resolver essa parada. Por quê? Porque você acha que acabou, mas o que me manteve vivo foi o que eu senti todos esses anos. Então agora vamos resolver. Sabe por que tem gente que não consegue dar um passo para a direita e para a esquerda? Porque quando ele se organiza para a batalha, o diabo diz: Você vai sair do lugar que você está? Olha a condição. Campo da teoria. Que campo é esse? É um fenômeno de uma realidade. Presta bem atenção aqui. É o fenômeno de uma realidade que só existe no campo do seu inimigo, mas nunca chegou no seu campo. Qual é a realidade que está chegando no seu ouvido, que não é a verdade de Deus para você? A realidade teórica na boca do seu inimigo é o que ele precisa para te destruir. Então por isso que, já repararam? Qual é a tática desse tempo? Aos atletas. O inimigo do outro lado pode ser grande, mas seu trabalho psicológico, a grande probabilidade de derrotar o inimigo do outro lado é muito maior. Por quê? Porque a vitória nem sempre está na força que você tem, mas na sua capacidade mental. O povo estava devastado. Não tinha saída para eles. Por quê? Porque ele lembra. Olha o que Golias faz. Ele lembra. Deixa eu mostrar para vocês o meu histórico. Eu não lutei ontem. Eu não derroto mês passado. Não, é desde a adolescência. Eu sei quem eu sou. E você? Sabe quem você é? Eu vou diante de vocês com toda a minha bagagem. E aí? Cadê a sua? E aí, ele diante dessa situação, ele usa algumas palavras. E Davi, ele diz: olha, diante de toda essa situação, até você, Saul, em outras palavras, está com medo. Como é que a gente vai resolver isso? Não tem como resolver. Porque se quem aponta na linha de frente está com medo, e aí? Quem é que vai? Não tem quem vá. Tudo bem, não tem quem vá. Davi era alguém bem resolvido. Ele se depara com pessoas muito próximas, que são seus irmãos, e diz: você, soberbo. Por quê? Porque toda pessoa que tem a predisposição de fazer aquilo que o outro não faz, ela é vista como a soberba, como soberbo. Se você é alguém que quer resolver, intrometido, soberbo, tupetudo, Deus está precisando de levantar na terra homens e mulheres que sabem quem são para resolver a vida de quem não é. Soberbo não oprime, soberbo organiza. Soberbo não é a palavra de Deus quando Deus separa alguém. Porque Deus, ele se aborrece dos soberbos. Mas a realidade é que essa é a visão de quem está do outro lado. Não é a que você carrega. É a visão de que alguém tem relacionado a você. Então alguém te vê como? E o que alguém vê a seu respeito
não pode determinar o que você não é. Porque gente que sabe quem é, vai incomodar quem não é. Ele disse, tudo bem. E ele ainda mexe mais, o irmão, irmão, hein? Parente, hein? Olha para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? Vai apacentar aquelas poucas ovelhas. Ainda pisa. Diz, você é tão insignificante que você não tem nem quantidade de rebanho. E tu quer resolver? Tu veio aqui para quê? Para olhar a guerra? Você não tem nem condições de olhar a guerra. Mediante a quem você é. Só que o que ele não sabia é que as poucas ovelhas que Davi estava cuidando era a quantidade necessária para Deus entregar os inimigos dele nas mãos de Davi. Então, não importa a quantidade dos inimigos que você vai ter que lutar. Não importa se são 10, se são 20, se é 1. Não importa o nível de batalha que você está enfrentando. Não importa a situação que você está vivendo. Alguém pode olhar e falar assim, mas quem é você, garota? Quem é você? Eu tenho a história, eu tenho a vida, eu tenho a bagagem. O problema é que Deus não está preocupado com a quantidade de bagagem que você carrega. Deus está preocupado com o que você fez com a única bagagem que Ele te deu para resolver e te desenvolver na guerra. Poderiam não ser muitas ovelhas, mas foi o suficiente para Davi dizer, são poucas, mas o Senhor me confiou. E se são poucas, eu cuido das poucas. E se são mínimas, eu guardo as mínimas. E se são pouquinhas, eu despedaço por elas, eu treino por elas, eu mato por elas, eu destroço por elas. Por quê? Porque o Senhor me confiou. Se o Senhor me confiou, eu cuido do que o Senhor quer que eu cuide. Irmãos, é forte. E aí, nesse cenário ele diz, Davi, para mim, vence a guerra na conversa que ele tem com Golias. Porque o que Golias não estava acostumado? Ameaçador não é negociador. Ameaçador não está acostumado a ouvir o outro lado. Quem ameaça, vive de ameaça. Quem ameaça, vive do que fala. Então, ele encontra alguém que chama ele para o campo da teoria e vamos conversar. Você está olhando para mim? Você está me descredibilizando por causa do meu tamanho, pelo que eu sou? É isso mesmo? Deixa eu te falar o seguinte. Você pode me descredibilizar, mas a realidade é que a vitória que eu vou desenvolver, ela não vai acontecer quando eu levantar a espada. Ela vai acontecer quando eu mostrar para você quem você é. Porque eu sei quem eu sou. E você, sabe quem você é? Eu fiquei olhando e falei, rapaz, o bicho era... Como é que ele para na frente de um camarada que tem... Os estudiosos vão dizer 2,95 2,90. Mas os estudiosos, arqueólogos vão dizer que possivelmente ele teria até 3,20 metros. Pensa alguém olhando para ele e falando, olha só, hoje ainda eu vou te matar. Campo da teoria. Fenômeno da realidade. Que fenômeno é esse? A realidade do que Deus disse que faria. Agora, Deus falou para Davi, eu vou te entregar Golias? Isso é rema, hein? Qual parte você vê? As possibilidades eram quem? Saul. Quem foi que disse que Davi seria o vitorioso? Isso aqui é forte. Sabe por quê? Porque Deus não tem preferido para derrotar gigantes. Deus quer alguém que se disponibilize a matar o gigante. Deus quer alguém que entre para resolver. A cogitada pode ser eu, mas se eu não quiser, quem vai ser aquele que vai se habilitar? Eu fiquei caçando, falei, Senhor, mas aonde é que está a ordem? Aonde está a ordem que ele fosse operar essa vitória? O Senhor falou comigo, lugar nenhum. Eu valido a palavra daqueles que andam de acordo comigo. Michele, eu estou procurando validadores.
que olhem Golias, que olhem gigantes, que olhem os inimigos no campo teórico e digam: não tem quem resolva? Eu resolvo. Mas não seria esse um enxerido? Não. Porque Deus precisa de homens e mulheres que digam: eu estou aqui para lutar as guerras que ninguém se habilita. Sabe por quê? E aqui essa palavra toma mais forma ainda, porque eu fui caçar o sentido da palavra Golias. O sentido da palavra Golias na Vulgata é bastardo. Ele era bastardo, mas Davi era segundo o coração de Deus. Davi sabia que ele tinha um pai. Então, quando ele se depara com um bastardo, ele diz: você pode não ter quem lute por você, mas eu tenho quem garanta a minha luta. Você pode ser alguém que não tem um nome, um sobrenome para você, mas eu tenho a marca de um pai que sabe tratar comigo. Então é o seguinte: é a luta de alguém que não sabe quem é, com a luta de alguém que sabe de quem é filho. Vamos começar a resolver isso? Porque além de Golias ser bastardo, um dos significados significa exilado, ir para o exílio. No mundo espiritual, Davi sabia contra quem ele estava indo. Por isso que ele chama para o campo da teoria e diz: vamos conversar. Por quê? Porque eu não estou falando daquilo que eu acho. Teu nome aponta teu destino. Você é exilado. Você é alguém que o teu nome diz ir para o exílio. Então, escolhe hoje: ou você vai para o exílio, ou você vai para a sepultura. Porque aquele que luta com quem é filho de Deus só tem dois caminhos: ou cumpre o seu destino, ou cumpre o destino do filho na mão de Deus. Você não sabe quem você é, mas eu sei quem você é. Exilado. Você sabe quem é o teu inimigo? Quando ele abrir a boca para você, diga para ele quem você é. Exilado, derrotado. Quem você pensa que é? Você está vindo com o fenômeno de uma realidade que Deus nunca disse. Chame o teu inimigo para o campo da teoria e diga para ele: quem te disse acerca de mim? Porque se o que você está falando é acerca do que você pensa, passar bem, obrigado. Eu não vou caminhar segundo aquilo que você pensa a meu respeito. Eu caminho segundo aquilo que Deus disse. Então os meus irmãos disseram: soberbo, mas eu sei. E ele disse: você pode ter lutado desde a sua adolescência, mas eu lutei com ursos. Eu lutei com toneladas maiores que você, Golias. Eu lutei com pesos maiores que você, Golias. Tudo bem, eles poderiam não ter altura, mas eles tinham peso. Eu sei o que é o peso de alguém. Então é o seguinte: eu vim aqui para resolver. E aí, vamos resolver? Eu estou te convidando hoje a abrir a sua boca. Eu estou te convidando hoje a quê? Profeta, o que você quer dizer com essa palavra? Eu estou te convidando a abrir a sua boca. Por quê? Porque o inimigo está operando no campo da teoria e ele também está operando no campo da ameaça. Só que a ameaça é só palavra. Você já ouviu o ditado: quem fala muito não faz nada? Você já viu que às vezes o camarada é alguém que ninguém dá nada por ele e é alguém que chega e resolve uma situação? Porque a realidade é que o fato de você falar não significa que você tem disposição para fazer. A realidade é que o diabo acostumou a intimidar o povo com o que ele fala. Ele fala: vou acabar com o seu casamento. Campo da teoria. Fenômeno de uma realidade que não foi a que Deus disse, porque Deus ama a sua família. Ele está dizendo: vou acabar com as tuas finanças. Fenômeno de uma realidade que é a realidade que ele quer que aconteça, mas não é a realidade que Deus disse. Então no campo dele, ele libera uma teoria, ele desenvolve uma ameaça. E o que é a ameaça, profeta? A ameaça no âmbito jurídico, isso aqui é forte, é
um crime que consiste em intimidar alguém para que sofra um mal. Então, juridicamente, quando alguém te ameaça, ela está debaixo de um crime. Um crime. A ameaça é uma ilegalidade. A ameaça é uma ilegalidade. Teu inimigo, quando ele vem do outro lado, quem é que vai vir resolver essa batalha comigo? Ele infringiu uma lei. Ele infringiu uma lei. Que lei? Ele chamou um campo, uma ameaça, uma intimidação. E aí, quando ele faz isso, ele cria uma outra ação. Que ação? Atemorizar. Ele aterroriza. Ele traz do outro lado o terror. E tudo que Davi estava acostumado era com terror. Porque quem luta com o leão, quem segura ele pela juba, quem luta com o urso, não está nem aí para ameaça. Davi estava acostumado com ameaça. Tudo que leão faz e urso faz é ameaçar. Diante de um urso, se você for estudar sobre isso, você percebe que uma das táticas para que ele não te ataque é que você fique estático. Se você não mostra para ele que você tem medo dele, ele entende que você é alguém pacífico. Então é possível que ele te cheire e não te ataque. Por quê? Porque se você se mexe para ele, você infringiu uma lei. E se você infringe uma lei, automaticamente você vai ser morto. Você está aqui comigo? O que acontece aqui? Golias infringe uma lei. Qual é a lei? O erro dele foi conversar. O erro dele foi não lutar. Quando ele traz para o campo da teoria que ele infringe uma lei verbal, Davi disse: comigo isso aí não vai colar não. Sabe por quê? Porque você está falando daquilo que você quer e eu falo daquilo que eu sei. Então a gente vai resolver essa parada e vamos resolver agora. Você pode vir comigo com lança, você pode vir com espada, você pode vir com o que você quiser. Eu vou contra você com esse pedaço de pau. Porque para você é só um pedaço de pau, mas para mim é o meu ornamento de guerra. Aquilo que Deus dá para você é ornamento de guerra. Nunca aceite o inimigo comparar a arma que Deus te deu com aquilo que ele tem. Porque ele tinha espada, Davi tinha madeira, Davi tinha cajado. O que é uma espada com madeira? Não combina, porque a realidade é que o instrumento que Deus te dá não é para matar ninguém. O instrumento que Deus te dá é para te treinar, não é para ferir ninguém. O que Golias não estava entendendo era o seguinte: a arma que Deus entregou a Golias, Davi, não era para que ele utilizasse para agredir, até porque o texto diz que ele luta com o que? Ele luta com a mão. Ele não usa o que Deus deu a ele para colocar para dentro, para despedaçar quem ameaça. Ele não usa o que Deus deu, o instrumento que Deus deu, para colocar ovelha para dentro, para atacar o urso. Não, ele disse: com vocês eu resolvo no campo da ameaça. Vocês vêm comigo e eu vou com a mão. Cajado é o instrumento que Deus me deu. Eu só uso o cajado debaixo da ordem dele, mas debaixo da minha ordem eu opero com o que eu tenho. Vem! A ordem de Deus para você é dizer para o teu inimigo: vem! Sabe por quê? Porque até hoje o que você falou era o campo da teoria. A ameaça nunca foi realidade. Teu inimigo falou, vou matar, vou abater, vou enfraquecer, vou falir, vai desviar, vai esfriar. Ele usa o que ele tem. E Deus está dizendo para você: chama ele para o campo de combate. Diz para ele: você pode vir com a realidade que você quer que aconteça, mas eu vou com você, em você, com a realidade que Deus me disse, hoje mesmo. E assim eu já vou finalizando. Hoje mesmo não vai haver batalha. Por quê? Porque eu vou te matar. Três metros. Oi? Só escuto do outro lado medo e pavor. Tu olha pra mim, tu diz que tu vai me matar. Vou.
E aí eu fiquei parado olhando isso aqui. E eu fiquei me perguntando: por quê? Porque o Senhor falou comigo 3 coisas muito pesadas aqui. Quem é o ameaçador? Preste aqui, preste bem atenção aqui. Quem é o ameaçador? O ameaçador só é uma voz. Quem é aquele que fala? Quem foi aquele que falou, Alexandra? A voz ameaçadora. Se você der, você vai ficar sem. Aí vem a voz da verdade e diz: você vai negociar com uma voz? Ou você vai obedecer a minha palavra? Tem gente negociando com a voz. A voz está falando: vou acabar, vou fazer, vou. E você está: aham. A voz está assim, ó. E você está ouvindo. É uma voz. E aí, uma coisa que o Senhor falou comigo, eu falei: Senhor, o texto diz que ele vinha de manhã, de tarde e de noite. Por que essa tática? O Senhor disse ao meu espírito: porque algo que vem do campo da teoria precisa tomar forma. E aí, de manhã, ele vinha. E ele fez isso 40 dias. Não foi um dia. Percebe? Seu inimigo leva tempo para materializar o plano para te destruir. E ele trabalha com repetição. Então o que ele faz? Ele vem de manhã. E ele fala: e aí? Oi, quem é que vai vir? Eu sou o cara, hein? Eu não preciso nem falar, tá? Eu só preciso ser. Vocês estão me vendo? Cadê? Quem é que vai vir? E isso aqui é fortão. Porque o Senhor falou comigo: a voz da manhã é a voz do anúncio. O inimigo, antes de te derrotar, ele vai te anunciar. Calma, é só uma voz, ainda não aconteceu, mas ele está na primeira etapa. Você recebe, Danilo, a primeira mensagem de manhã, deu errado, deu negativo, descambou, não fechou o negócio, não aconteceu. Primeiro anúncio, ele grita. O Senhor falou comigo: a voz da manhã é a voz do anúncio. É a voz que vai falar a primeira teoria. Voz da tarde é a voz que vai fazer você contemplar o anúncio. Ele falou, te ameaçou, te intimidou. A voz deixou você com medo, atemorizado. Segundo anúncio: ei, cadê? Quem é que vem? Nessa segunda voz, o que ele fazia? Qual era a tática? A tática era fazer com que houvesse uma contemplação de algo que ainda não é real, que veio do ambiente da voz, que veio do ambiente do anúncio, para o ambiente que você não pode deixar entrar. Teu inimigo está gostando da conversa. Ele viu que ele te anunciou e isso mexeu. É por isso que de manhã você tem que levantar, falar logo as línguas do Espírito, porque quando ele vier com o anúncio, você já teve a contemplação do que Deus te disse. Terceira voz, a voz da noite. Ei! E aí, quem é que vem? Quem vem? E eu falei: Senhor, que voz é essa? O Senhor falou comigo: a voz da noite é a voz que faz a ameaça materializar. Se você escuta a primeira voz, o primeiro grito, se você escuta o terceiro grito, se você escuta o segundo grito, o terceiro grito, e você deixa isso te intimidar, no outro dia,
Há uma inversão. Que inversão, profeta? No outro dia, a primeira voz não é a voz do anúncio, Danilo, é a voz da materialização. Aquilo que o teu inimigo disse que faria ontem foi uma ação, hoje há um reverb. Por quê? Porque aquilo que ele começou anunciando, no outro dia você já amanhece materializando. Porque você creu no anúncio. E se você crê no anúncio, não existe batalha. A guerra já foi resolvida. Aonde? No campo da ameaça. Teu inimigo não precisou te chamar para a luta. Ele só precisou falar para você acerca da tua luta. Eu vim aqui hoje te dizer o seguinte: faltam 60 dias para terminar o ano. Você pode estar ouvindo muitas vozes. Muitas vozes podem estar falando para você agora: olha só, olha como que vai ser o teu Natal. Olha como que vai ser o seu final do ano. Olha só, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser o melhor, tinha tudo para ser diferente. Mas olha como é que as coisas estão acontecendo. Você está percebendo que as coisas não mudaram? Você está percebendo que está dando tudo errado, ou que poderia ser melhor? Eu vim aqui te dizer o seguinte: faltam poucos dias, e Deus hoje nesse culto veio te entregar uma estratégia. Ele veio afinar o teu ouvido, Ele veio alinhar a tua visão, e Ele veio preparar, organizar a direção que você vai trilhar. Quando o seu inimigo vier do outro lado, ele pode ter 3 metros. Quando o seu inimigo vier do outro lado, ele pode ser guerreiro. Quando o seu inimigo vier do outro lado querendo abater a sua moral, tudo bem, ele pode tentar fazer o que ele quiser. Você sabe quem você é? Você vai dizer para ele: ameaçador, eu não trato com irrealidade. Eu não converso com aquilo que é teoria. Eu não dou forma àquilo que não foi Deus que me disse. O que você diz não é interessante para mim, porque o que você diz acerca do que você quer fazer não é o que Deus me disse que vai fazer. Então vamos entender o seguinte: a nossa batalha que poderia começar, ela termina agora. Por quê? Porque eu não luto com voz. Cadê a igreja comigo? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito tempo que Deus não me dá uma palavra tão pontual. Tem nada ali, só os textos. Deus gritou essa palavra comigo e disse: Michele, olha como que vocês lutaram outubro. Vocês lutaram contra uma voz. Vocês lutaram contra uma ameaça. E você viu que no final eu mostrei que eu sou. Eu disse: vi. Ele falou: pois é isso. Revelei o inimigo, a próxima fase do inimigo. Deus está falando do próximo nível. E eu estou dizendo: o nível do inimigo agora não é materializar para te apavorar. O nível do inimigo agora é negociar com você o que ele quer que aconteça. Tem muita gente que está pirando por causa das ameaças. Deixa eu te falar, você vai sair daqui hoje dessa igreja livre do espírito do medo, síndrome do pânico, espírito de ansiedade, medo que está aterrorizando, dominador dessa região, que está aterrorizando os moradores dessa região. Onde que está a igreja comigo? Dominador dessa região. Onde está a igreja? Onde está a igreja? É uma ameaça. Há uma promessa. Deus falou aqui alguns anos atrás, pela minha boca e pela boca de alguns profetas: esse lugar, Vila Maria Helena, será um lugar reconhecido. Mas o que o inimigo está fazendo? Trazendo Vila Maria Helena para o campo da ameaça, para falar acerca do que Deus não disse. Deus falou que você não vai precisar vender a sua casa aqui. Deus falou que o seu negócio vai acontecer aqui. Deus falou que as igrejas iriam prosperar. E eu vim aqui hoje anunciar a essa voz que está intimidando a igreja do Senhor: recue, 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 recue. A igreja não negocia o que uma voz diz. Satanás, ele é mentiroso. Ele vai
vai tentar negociar a mentira dele com uma inverdade que ele vai lançar no teu coração. Então eu vou te falar, você não vai fechar o teu negócio. Eu vou te falar, você não vai bater retirada desse lugar. Eu vou te falar, hoje Deus está te dando força nessa igreja. Eu vou te falar, tudo que o diabo lançou no teu coração, medo, o Espírito Santo ele fala forte comigo. Espírito do medo, medo do que vai acontecer. Você está entrando em um caminho ansioso, porque você está com medo do que vai acontecer. E eu vim aqui te dizer, seu futuro não vai ser produzido. Seu futuro está esperando você inaugurar ele. Então eu vou aqui te falar o seguinte: o inimigo está dizendo, olha, pensa o que vai ser final do ano. Eu estou aqui te dizendo, olha, inaugure o que Deus quer que você inaugure no final do ano. Síndrome do pânico, perseguidor, ansiedade que está assolando o teu coração, que está trazendo a sua família debaixo de intimidação. Não, irmãos, o que é isso? Família intimidada, família que está debaixo de ameaça. Porém um anzol no teu nariz e um freio na tua boca. Chama o teu inimigo hoje para o campo da realidade. Diz para ele, eu não vou com você, em você, com espada e nem com lança. Eu vou com aquilo que Deus me mandou. Mandou o quê? Pegar do riacho. Pegar o quê? Pegar pedra. Peguei pedra. Pedra, eu falei, Senhor, pedra. Falei, por que a pedra ficou encravada na testa dele? Porque o Senhor falou comigo, a pedra foi o registro da arma letal que eu entreguei ao meu servo. Se a pedra não fica encravada, possíveis especulações poderiam surgir acerca da morte de Golias. Ele foi assassinado, mas como teve pedra, foi um instrumento que não era costume de utilizar por guerreiros. Meu Deus do céu, a pedra ficou aqui no fundo da testa para ficar uma marca, porque quando Deus passa, ele deixa a marca. Aqui passou um homem de Deus. Aonde está a marca da espada? Não tem. Aonde está o sangue? Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Tem o quê? Tem marca. Marca de quê? Marca de pedra. Marca do instrumento que eu autorizei o meu servo a lutar. Não tem espada. Não. Não tem lança. Não tem couraça com escama. Não. Tem o quê? Pedra na testa. Gigante no chão. Pedra na testa. Validação. Eu vim aqui te dizer o seguinte: não se preocupe com o que o teu inimigo tem. Se preocupe com o que Deus te deu. O que é que está na tua mão? Eu tenho tanta certeza dessa palavra que eu vou ouvir testemunho. Teu inimigo está descredibilizando o teu armamento. Ele está dizendo, você, diz para ele, eu não vou com lança. E outra coisa, eu não sou covarde como você. Como assim? Você botou um escudeiro na tua frente, covarde. Eu não preciso de escudeiro. Quem vai na minha frente é o grande Yahvé. Teu escudeiro pode vir na minha frente, mas o que eu tenho para resolver não é com ele. O escudeiro sai da frente. A minha palavra é na tua direção. Hoje eu trato com você. Sabe por quê? Teu inimigo, ele vai tentar mandar, isso é rema, não está no Google não. Sempre falo isso porque é real. Teu inimigo, ele sempre vai tentar mandar negociadores, inimigos disfarçados da verdade do real inimigo. Profeta, melhora isso. Se Davi não entendesse, ele poderia ter gasto pedra com um inimigo que Deus não mandou ele lutar. O escudeiro foi primeiro. Mas a luta era com o escudeiro? Não. A luta era com Golias. Escute, Deus está dando uma ordem a alguém aqui. Não lute com quem Deus não mandou você lutar.
teu inimigo vai mandar escudeiro, intermediador no meio da guerra. Se você lutar com ele, você pode perder a batalha. Mas se você entrar na guerra com o inimigo que Deus te autorizou, é pedra na testa, gigante no chão. Você pode se colocar de pé?